Olá para você que acompanha a Rádio Trentina FM, nós estamos chegando hoje com mais um episódio do Trentina Cast, que é o podcast da Rádio Trentina FM, que traz aqui para os estúdios da nossa rádio pessoas envolvidas no âmbito cultural do nosso município, que tem realizações e também produções aqui que ressaltam a nossa cultura e também a nossa história. Bom lembrar, né, que todas essas entrevistas, elas ficam disponíveis também lá no nosso YouTube da Rádio Trentina FM, em formato de vídeo, para que você possa conferir após a transmissão aqui na nossa rádio, para poder conferir mais de uma vez se quiser também, mandar para os seus amigos, mandar para os colegas, para divulgar bastante o trabalho dessa galera que faz acontecer aqui no nosso município, na área aí da cultura e também da preservação da nossa história e das nossas tradições. E hoje eu estou recebendo aqui com muita alegria mais uma pessoa que tem uma grande história aqui no nosso município, que produziu já bastante coisa aqui na nossa cidade, é o Geraldino José Ockner. Ele que é aqui do nosso município de Rodeio, ele tem 79 anos de idade, é professor aposentado, após trabalhar 45 anos no magistério. Ele lecionou aqui nos municípios de Rodeio, Jaraguá do Sul, Timbó, Ascurra e também de Apiúna. E ele também é muito lembrado pela sua trajetória como proprietário e editor do jornal O Corujão, que foi publicado aqui no nosso município durante 40 anos. Seu Geraldino está aqui com a gente. Geraldino, olá, muito obrigado pela presença aqui para falar um pouquinho da sua história. O prazer é todo meu. Uma boa noite a você, Richard, à Rádio Trentina, aos ouvintes dessa rádio rodeense. E é um prazer estar aqui, poder falar alguma coisa. Com certeza, já começando então a falar dessa trajetória sua ali, você falou aí que já foi jovem, você sempre morou aqui em Rodeio, e como é que foi a sua juventude aqui na nossa cidade? Acontece que nasci marista em São Bento do Sul, como juvenista, para ser irmão marista. 3 anos lá, mais 3 anos que depois segue adiante, fui para Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, e quase um ano em Passo Fundo. Então teve uma trajetória ali passando por diversos municípios ali, né? E depois, claro, tudo que você acabou aprendendo nessa trajetória ali, passando por colégios, passando por outros municípios, você trouxe para cá também para fazer, né, acontecer aqui no nosso município a partir então da década de 70 aí, né, de 74. Muito bacana essa sua trajetória. E conta pra gente aqui, você foi professor, né? Qual que era a sua matéria e em que escolas você lecionou? Olha, eu quando saí escoteiro também, chefe de tropa, ele disse: você tem que mostrar que o escoteiro faz. Nós estamos precisando de um professor no Rio Belo. Olha só, lá em cima no Rio Belo. Lá no Rio Belo. Então você vai. Aí, influenciado com isso, e mais que eu queria estudar, eu disse para o pai: pai, eu quero estudar.
Aí comecei a dar aula em Rio Belo de manhã. Eu saí de casa às 6h30 por aí, chegava lá em cima, 10 quilômetros de bicicleta, 2 a pé, e quando chegava em tempo de chuva, pegava a chave de São Pedro, que era uma chave aquelas grandes da escola, 2 alunos iam lá embaixo, se não me engano, era Gadotti e o Stolf, lá onde era o campinho. Sim, aqui embaixo. Isso, e lá pegava um balde de água, que vinha meio, né, em 2, lá, lavava os pés, colocava o calçado e dava aula até as 11h30. Voltava, lá embaixo tinha um tamanini, tinha um riacho, ele colocou uma pedra bem grande, onde a água só vinha por cima um pouco. Então lá eu lavava os pés, enxugava, colocava o meu calçado e bicicleta e vinha para casa. Tomava banho, almoçava e ia para a escola. Eu fazia aí a 8ª série do ginásio, à tarde, até às 5 horas. Essa foi o começo da minha vida como professor. Aí, em 65, eu fui chamado para o Colégio Marista de Jaraguá do Sul. E acontece o seguinte, quando um juvenista, um estudante de um colégio, no caso Marista, ele é mandado embora, como se diz, quer dizer, ele é afastado por problemas disciplinares, ele não é mais chamado em lugar nenhum. E como eu saí de livre, espontânea vontade, eles achavam que talvez eu pudesse voltar, porque eu não era um ruim estudante juvenista. O senhor saiu por escolha, né? Eu saí por escolha. Aí fui para Jaraguá do Sul, eu fui contratado para ser porteiro dela. E assim eu poderia fazer o meu segundo grau, que era contabilidade no caso, né? Mas 15 dias, até quem era o porteiro na época, o Norberto Nardelli, que foi prefeito de Rio do Oeste, inclusive. Mas nesse meio tempo dos 15 dias, que eu também ia buscar correio, recebia as pessoas, etc., faltou professor. Eles não tinham professor de quarto ano primário. Aí o diretor veio e disse, ô, Geraldino, nós precisamos de professor, você aceitaria? Digo, mas eu dei aula em Rio Belo, eles souberam, né? Eu dava primeiro, segundo e terceiro ano, numa sala só, 32 alunos. Então, digo, mas agora, mas tinha um professor Paulo Moretti, ele disse, eu vou te auxiliar, porque ele era meu professor no contador. Olha só. Então, ele me deu as dicas como fazer. Aí, então, de manhã eu dava aula no quarto ano primário, à tarde cuidava dos internos, que lá havia internos, e à noite fazia o contador. Então, ali foi a minha vida de professor durante 9 anos. Foi onde eu tive a base, porque aprendi muito com como fazer as coisas, e eu posso dizer que na minha vida, 80% do conhecimento que eu tive como português, etc., foi autodidata. A faculdade foi apenas título, porque eu aprendi mesmo, foi na prática, estudar e procurar. No dia a dia ali, né? No dia a dia, eu tinha 10, 12 gramáticas que eu pesquisava e olhava, sabe? Então, nesse ponto. Aí em Jaraguá do Sul fiquei 9 anos, depois saí em 65 de Jaraguá do Sul e vim para Rodeio. E as irmãs precisavam também de um professor. Eu cheguei em março e aqui no colégio das irmãs da Colégio Madre Avusani. Madre Maria Avusani. Madre Avusani. Isso. Aí elas precisavam de um professor de ensino médio, né? Aqui. Aí já engatei, depois já peguei em 75 também o contador, até 82. Depois, quando fechou o contador, eu fui pro 82 até... Fui com o colégio dos... em Timbó. Em Timbó. Isso. Em 82 cheguei em Timbó, no lugar de Demerval. 14 anos fiquei em Timbó. Aí me aposentei em 95 e em 96 já fui professor aqui do Colégio Santo Antônio, da extensão de Blumenau. E quando fechou Santo Antônio, em 2001, fui contratado para o Colégio
Salesiano Dom Bosco, São João Bosco, em Ascurra. Até 2008, onde encerrei a minha profissão de professor com 45 anos. Uma trajetória muito bacana e passando por diversas cidades da nossa região, né? É bacana porque nós já conversamos aqui também com o seu Nelson de la Justina, também foi professor, né? E eu fiz uma pergunta para ele e também faço para você. Como é o senhor, porque a sua vida como pedagogo e como professor, você influenciou na vida de muitas pessoas. Como é o sentimento para o senhor encontrar no dia a dia ali alunos e falar, esse daí foi meu professor, não sei o que lá, e como é que é o sentimento? Olha, é uma pergunta assim que sempre dá emoção só em responder. Imagino. Quando um aluno vem e te diz assim, professor, e você nem lembra às vezes, você vê, porque ele era criança, eu era mais adulto, então eles guardam, né? Mas eu não, até ontem eu estive na Cooper e um cara me olha assim, sou Barbosa, ele ficou conversando comigo, não sei o que, quanto tempo, professor, não sei o que, lá de Apiúna. Olha só. Barbosa diz, cara, eu disse sim, eu agradeço, eu não tenho receio e nem vergonha de perguntar, olha, eu não lembro o teu nome, mas às vezes vem, sabe, mas é uma satisfação tão grande, parece que é a recompensa do teu trabalho. Realmente, que nem o seu Nelson falou, esse que é o verdadeiro pagamento. Sim. Ver as pessoas que vocês ajudaram, né, ali a ter uma trajetória agora com vidas formadas, né, enfim, acho que é bem interessante mesmo. E ali você falou da sua trajetória na parte ali pedagógica das escolas, né, mas também alinhado a isso, na década de 70, você teve o start aí de criar o jornal O Corujão, que muitas pessoas ainda falam, né, que é o Gera do Corujão. Eu acho que essa é a relação que o pessoal faz. Então, conta pra gente como é que foi a ideia lá no início de criar um jornal aqui no município. Bem, assim que eu cheguei em Rodeio, já em 74, no final do ano, eu fui substituir uma professora que ela teve problemas, então eu assumi assim de leve. Mas em 75 foi, de fato, assumir o contador como professor de português. Aí o diretor era o Jalmei Gadotti. E eles queriam ter um jornalzinho na escola, no colégio. Gera, você quer de português, etc. Vamos lá, diz ele assim, vamos formar? Vamos fazer um... Bom, eu pensei, eu estava bastante ocupado, dava aula de manhã, tarde e noite, era difícil, né? Mas eu aceitei o desafio e o nome. Aí eu apresentei para ele O Corujão. Por quê? Porque eu só trabalhava para poder fazer aqueles artigos, embora que era pouca coisa que a gente fazia, que eram 6 páginas, mimeografadas a tinta. E eu só fazia depois do colégio, à noite, né, da madrugada. E eu morava bem em frente ao colégio de aluguel, onde eu moro hoje em dia, Bernadette Zirk, que era onde que é o museu hoje, né, o colégio. Aí havia umas corujas que elas vinham do colégio nosso e das irmãs catequistas. E bom, aquilo lá que me deu coisa. Mas a coruja é símbolo do estudo, da sabedoria, do magistério, da sabedoria. Aí eu digo, eu vou dar corujão. E eu sempre gostei, assim, um bichinho. Toparam na hora. Feito o negócio, pode vir o corujão. E aí eu inclusive fui muito fanático até em comprar imagens, objetos, recebi muitos, tanto assim que eu tenho 850 objetos de coruja e mais 750 folhetos. Páginas, coisas assim, figuras. Sim, figuras de coruja. Olha aí, tudo motivado pelo jornal O Corujão. Tudo pelo Corujão. E o Corujão ali, né, bacana saber essa origem dele, né, que realmente ela brotou ali do âmbito escolar, né? Saiu da escola, depois, claro, se tornou um jornal municipal, né? E ele ficou publicado durante 40 anos. Como é que foi essa trajetória publicar ali mensalmente, né? Eu não sei se no início também ele sempre foi mensal, chegou a ter mais tiragens, como é que foi isso? Havia, no começo, inclusive no colégio, era quinzenal. Quinzenal.
Depois, então, que eu fiz mensal, porque todas as atividades que a gente tinha, eu nunca vivi do jornal. O jornal não dava sustentação nenhuma. Era o coração, a camisa e a teimosia e vamos lá. Ganhando, perdendo, vamos para frente que quando tu chega a enfrentar e firme, eu aprendi do meu pai que as coisas a gente tem que ir para frente e tem que lutar, as dificuldades tem que superar de uma maneira, de forma. E uma coisa que uma vez eu li um livro, me chamou muito a atenção, ele dizia assim, isto também passará. Todo o enredo dele ele diz o seguinte, que todas as coisas, principalmente menos boas, ruins, elas têm um fim também, vai lá, mas as boas também. Com certeza. Entende? Então você tem que cuidar isso ali. Então isso também passará para te dar força e você se prevenir porque vai acontecer alguma coisa. Isso aí, tudo passa, tudo vai e volta, né? Uhum. É isso que faz parte da nossa vida. E aí no tempo do Corujão, né, foram 40 anos e que nem você falou, né? Não era algo mais financeiro, mas eu tenho certeza que muito da história de rodeio nesses últimos 40 anos tem a manutenção dessa história muito por conta do Corujão. E como é que foi assim para o senhor ter nas suas mãos assim tanta história do nosso município durante esses 40 anos? Daqui a pouco a gente vai falar, né? Muita dessa história já virou livros. Então como é que foi para o senhor ter poder registrar, né, essa história de rodeio durante esse período? Tá, eu me preocupei muito desde o início. Hoje em dia seria Ctrl+C, Ctrl+V, né? Isso, copiar colar. Copiar colar. Então, isso não. Então, sempre procurei manter contato com a comunidade. Procurar coisas da comunidade. Aquilo que pode ficar, é um registro. Porque eu digo assim, eu dizia também para os meus alunos, e para todos também, na vida a gente não pode ser nuvem. A nuvem é passageira e o vento leva. Você tem que ser um astro. Você tem que dar brilho. Você tem que ficar para alguma coisa. Não por orgulho, para eu quero fazer isso, eu quero ser lembrado. Nada. É para quem vem depois saber o que aconteceu, o que havia. Então você deixa assim, alguém fez por rodeio. E eu acho que eu tentei fazer o melhor possível e algo, creio que eu tenho deixado como legado, vou deixar para quem vier sobre rodeio, porque eu me preocupei bastante com as coisas de rodeio. Com certeza, realmente se a nossa história está registrada aí muito é por conta do que o senhor fez aí com o jornal Corujão, em toda a trajetória que ele ficou publicado, né? E depois de 40 anos, então, o jornal acabou sendo retirado de circulação, né? O que motivou essa retirada de circulação? Foi muito bom enquanto durou? E tem uma particularidade que eu não comento em público, mas em particular para alguns eu digo, para não ofender ninguém, claro. Sabe? Para não estar de bom com a vida. Com certeza. As coisas a gente tem que esquecer, é melhor, sei lá, a pessoa viver num ambiente amistoso, mas era também já um dos motivos também cansado, sabe? Muita... Você tinha que correr atrás, porque faz tudo. Sim, tudo, sabe? A gente, é o trabalho jornalístico, né? Só diagramador que eu tinha. O restante, parte financeira, procurar empresas, o patrocínio. Entrega o jornal, eu entregava para 205 lugares, desde o 12 até Rio Morto, sabe? E depois vai cobrar ainda, era aquela... É desgastante, né? É desgastante demais, quer dizer, não. Mas, olha só como é que é. Quando eu disse que eu ia largar o jornal, que não ia mais fazer o jornal, que eu ia encerrar, eu me lembrava um tempo, depois eu fui esquecer porque, não sei, talvez um dia venha na memória. Alguém me disse assim, professor, por que não faz um jornal volume mais grosso, colocando as coisas principais que fez nos 40 anos, as capas, etc. Aquilo me deu uma luzinha, uma ideia, me deu uma luzinha. Cheguei em casa, eu tenho todos catalogados em tipo livro, todos os jornais. São 19 volumes,
9.534 páginas de jornal. Aí eu peguei e comecei a folhear um, folhear outro, e olhando. Aí eu vi, porque eu fazia aquela sequência, página 3 era tudo isso, página 4 era isso, mais ou menos. Sempre então, tinha as editorias bem corretas, né? Então quem procurava já ia na página tal, e eu sempre procurava fazer com raras exceções. Aí eu digo, mas aqui pode sair um livro, disse eu, aqui, peraí. Aí comecei a me engraçar, fiquei imaginando, aí comecei a colocar títulos e vai olha, botando no papel. E aí foi. Eu fiz o primeiro livro e depois eu apresentei as minhas ideias para mais 10 na primeiro lançamento. Aí o pessoal achou que era, cara, meio fora, né? 10 livros, tá projetando 10 livros, um por ano. Eu faço o lançamento, vocês compram a parte do almoço, que tem que ser pago e coisa. E o livro, para vender livro, olha, a gente sente mais prazer doar do que de ter o livro, porque se o patrocinador consegue pagar ao menos o livro, porque depois tem as despesas do lançamento, tem o diagramador, tem própria impressão também, toda. A impressão praticamente, né? Alguns não, o patrocinador cobre já. Cobre, E aí eu fiz e hoje estou na luta, estou ainda atrás, os 10 já estão programados, né? Já estão o nome, faltam um, está sendo o último agora, e mais um 2026. Mas tem mais. Ali, ó. Tá no forninho já. Tá na ideia. Mas legal, porque a gente já entrevistou alguns escritores aqui do município e eles falam, né, que realmente é muito gratificante, né, quando a gente vê a ideia que o senhor colocou no papel lá, e pegar um recorte aqui, um recorte ali, realmente se tornar realidade, né, encadernar ali, fazer um lançamento, mostrar para a comunidade o livro é gratificante. É muito, muito, muito. E você falou ali que a ideia era fazer mas agora nós já temos vários, né? Conta pra gente um pouquinho do que a gente já tem de livros aí publicados do Jornal Corujão. Nós temos eles aqui, as edições estão aqui presencialmente no nosso estúdio, né? Inclusive o seu Gera, agradecer pra ele, né? Ele veio aqui, trouxe gentilmente pra nossa rádio, e a gente vai estar aí nos próximos dias fazendo o sorteio pros nossos ouvintes. Então fiquem ligados, porque vai ter surpresa aí pra você que quiser guardar um pouco dessa história do nosso município de Rodeio. Vai poder receber aqui uma doação singela do Geraldino aqui para a Rádio Trentina, e a gente vai estar disponibilizando aí para os nossos munícipes. Mas conta pra gente então, quais que foram já publicados aí, os históricos. Posso pegar aqui? Com certeza. Dá licença. Então, vamos lá. Lá. O primeiro livro destaque foi o quê? Nenhum livro foi programado pelo jornal, né? Se a gente soubesse que ia fazer, teria uma programação. Então, que destaque? O destaque eram pessoas importantes, todos somos, cada um no seu devido espaço e sua área. Sua área é importante, mas pessoas que se destacaram de rodeio, fizeram coisas importantes, talvez nem todos, alguns vinham lá, gosto do meu pai, etc. E a gente colocava porque é importante, se não é para mim porque eu não conhecia, mas para a família, para a tradição. Então, gente importante de rodeio que realizou coisas importantes. Pessoas que saíram de rodeio e foram lá fora e se saíram bem, quer dizer, fizeram coisas importantes, de colégios, advogados, etc. Pessoas de fora que vieram aqui em Rodeio e também tomaram, que nem o doutor Flávio, veio lá do Soledade, Rio Grande do Sul, foi prefeito, além de toda a estratégia dele, né? Falecido em memória. Isso. Né? Então, esse foi o livro que eu fiz como destaque, todos eles com uma biografia, algumas coisas importantes, e a foto da pessoa. Esse foi o primeiro, então? Esse foi o primeiro. Foi o que abriu as portas. Esse foi o primeiro. O segundo livro, Política em Rodeio. Eu vou falar sobre política em rodeio, mas começar de quando? Porque a base minha é o Corujão, de 1977 em diante. Da onde começou a publicação do jornal. Aí comecei a fazer, em 1977. 76, inclusive tive uma passagem em 76, e fui até candidato a prefeito, né, junto com a Sueli, né, fomos pela Arena Jovem lá, fizemos a nossa parte, tudo bem. E antes, nem eu conhecia pormenores e coisas, o que eu fazer?
Então eu larguei de fazer de 77 em diante para começar o Política em Rodeio 1. Esse livro aqui, Richard, se você hoje me diz assim, ó, Gera, eu quero que você faça esse livro novamente, tá bom? Nada de ter as coisas daqui do livro, né? Não ter as coisas, tu vai me pesquisar e tu vai fazer. Aí demora 1 ano, demora 2, vou te dar um computador zero para você começar tudo lá, tá? Mas você tem que fazer a tua pesquisa. E quando você me entregar o livro, aí eu vou te deixar na tua conta, bancária R$500.000. Para fazer a pesquisa. Ah, muito obrigado, Richard. Te agradeço. Tchau, tchau. Acha estar. Mas para quê? Não tem, Richard. Aqui tem mais de 800 horas só de computador. Imagina e só. às vezes 3 a 4 da manhã. Porque você pega o fio e você não pode largar. Entende? Senão você vai ter que começar lá do começo, né? Vai ter que iniciar novamente. Não. E você pega, por exemplo, aqueles cadernos, Blumenau em cadernos, devorei tudo aquilo, passava, onde encontrei no Rio de Janeiro, 14 de agosto de 1937, num diário oficial do Rio de Janeiro, sobre a primeira eleição de rodeio. Olha só. Que houve sei lá, houve alguma coisa, né? É o voto lampião, que chama, né? Voto lampião. Que anularam uma urna em Santa Maria. Então, aqui, na época ainda era a primeira eleição. A primeira eleição. Ali é Stiani, realmente. É a primeira eleição. Primeira eleição. Então, impressionante a pesquisa que você tem que fazer, procurar as coisas. Prefeitura, andei olhando todas aquelas atas, aquelas coisas antigas, passei por tudo. Então, esse livro aqui é um livro importantíssimo porque fez desde o começo, né? Comecei em 1875, os imigrantes, passando até 1976. Aí o Política 3 ia fazer 2 livros. Mas aí, como tinha tanta, ia dar 500 e poucas páginas, ia demais. Então eu tive que dividir em dois. Tanto que o lançamento eu fiz dos dois numa vez. Dos dois juntos. Uma vez só. De 77 até o 2000. Também é importante sobre política. E o Política 3 é 2001 a 2021, quando foi lançado. Né? Aí, em 2020, foi feito esse livro aqui, ó, Resgate da Cultura Trentina em Rodeio. Porque eu falei, e nós comentamos também lá, pessoal do Circo Trentino, tanto tempo que o Circo Trentino tem trabalhado, feito, mas fica só no blá, 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 naquilo que foi. Gente, eu disse, eu tenho muita coisa no Corujão, que eu publicava tudo. Eu gostava, eu fazia parte do Circo Trentino, né? Faço parte ainda. Então eu digo, vamos fazer. Não tem. Então, um resgate da cultura. Então pegamos, que me ajudou muito, vamos supor, a parte da escrita, porque tudo digitado, é tudo digitado do Corujão, porque só de 2008 que eu tenho alguma coisa que posso hoje procurar e pegar Ctrl+C, Ctrl+V de lá, digitado, que eu posso aproveitar. O resto é tudo digitado novamente. Que é tudo no analógico, vai ter que converter do analógico para o digital, né? Tudo. E aqui então foi feito o Circo Trentino com a capa do círculo, aí pedi autorização para colocar na minha coleção, já que eu fiz. Claro. Então são 45 anos de resgate da cultura trentina em rodeio. Muito bacana. Isso não morre, fica aqui. Está ali registrado. Aí depois eu peguei Balote. Porque Balote, a gente sabe que as brincadeiras, coisas verdades a vida dita em outra forma, gozação, coionade, né? E o que? Aqui tem até 2002. De 77 a 2002. Eram 3.222 balotas. Olha só. Mas tinha muito do tempo do estudante, do aluno. 2, 3 linhas e coisas. Sim. E depois o Richard namorava com a Joaquina. Mas hoje em dia o Richard não está mais com a Joaquina. Hoje está casado com a Maria. Então não dá para colocar aquelas lá, sabe? Porque às vezes... Tem que dar uma filtrada. Tem que dar uma filtrada. Então por isso, 500.
as Sim. 500. Então, legal. até lá. Por isso que eu coloquei balote 1, porque depois eu vou fazer Ou 2. o 2. Ali, mais 500 balotes daí. Mais 500 balotes escolhidas das outras até 2017. Legal. Porque balote faz parte da nossa cultura. Com certeza, sem dúvida. O espírito do imigrante, do italiano, a gozação e outros. Tá? As brincadeiras. Alguns eu entrei eu levei ferro com algumas. Opa, os caras não gostavam, ia tirar não satisfação. Gostaram muito. Não, opa, passei uns bocados, né? Mas faz parte também. Faz parte, né? Esporte em rodeio. Esse aí ficou muito bacana. Foi um livro que 100 anos praticamente de rodeio. Por que eu consegui? Porque quando eu lançava no Corujão, eu procurava pessoas antigas que tinham os times de outrora, né? Então, desde 1923, que foi o Concórdia, o primeiro, né, que teve aqui em rodeio, e fui conseguindo isso. Quer dizer, com muitas fotos, muitas Achei muito coisas. bacana ali que tem um perfilzinho para cada time que teve em rodeio, tem um perfilzinho feito. Ficou bem legal. E depois também teve tempo de... como é que é amadorismo, né? Como é que é a Liga Blumenau aqui, não? De corrida. Da corrida, atletismo. 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 Que foi muito importante. Tem pessoas ali que foram medalha de ouro, que hoje são mãe, algumas avós, e estão lá, está registrado. Tá registrado. E uma coisa que eu queria levar em consideração sobre a Associação San Vigili. Gente, eu fiquei impressionado, embora que eu tinha sempre publicado, mas, olha, San Vigili foi quanto esporte, quantas pessoas que foram... Passaram por lá. Passaram por lá. Olha, parabéns para aqueles que ainda continuam, para aqueles que passaram. Lá teve o Morastone, que teve seu grande valor também. Mas importantíssimo, que fiquei admirado, e podem procurar, San Vigili tem muitas pessoas que participaram principalmente do atletismo, que eles estão lá. Esse também foi um livro de bom resgate lá. E o último lançado, esse é o meu xodó. É o xodó. Esse sim. O 2 creio assim, na importância que eu dou, devido ao início, inclusive tem todos os vereadores com foto, data de nascimento e falecimento, aquele 2 lá, os prefeitos, todos os prefeitos do rodeio, data que assumiram, que deixaram, tudo. Quer dizer, é um registro que tem lá. Que nem o senhor falou, o livro número 2 ali foi uma pesquisa praticamente do zero, né? Os outros livros aí, o senhor pegou o que tinha no Corujão, foi reescrevendo, foi readaptando, já estava o conteúdo ali. Já o 2 foi uma pesquisa realmente do zero. Foi assim, estressante de ficar, às vezes, uma semana sem olhar e não querer desistir. Não pôr do pu. Não pôr do pu. Não, basta. São estufa. Tá. E esse aqui, por que eu digo que esse aqui é o queridinho? Porque esse aqui são as correspondências jornal. Pessoas que recebiam jornal, você veja lá, de Jerusalém, da Itália, teve até da Indonésia, eu não me recordo como é que é. Vários países que enviaram, sabe, os seus, assim que recebiam o jornal, não só dizer, Gera, obrigado mas contava a história deles lá, contava alguma coisa. Então esse aqui é importante. E o que está sendo elaborado agora, que eu estou fazendo e será lançado ainda este ano, é o livro que também eu achava que não podia morrer, é sobre La Sagra, a festa La Sagra. Esse também, colocar dentro do possível as fotos dos desfiles e como era feita, o demonstrativo, que é o balancete, como que era feito, como era distribuído. Tá? E tem umas coisas ali, também vai ser dito, penso eu, ter coragem, que eu vou colocar um capítulo na minha visão, no meu conhecimento, por que praticamente houve essa desvinculação prefeitura e Círculo Trentino, embora que tenha muitas coisas aqui que fala o porquê, etc., mas tem uma verdade que muitos sabem e eu vou colocar como registro. Pretendo não ofender ninguém, mas assim que aconteceu. E a história tem que ser contada. Tem que ser contada. Justamente. E vai ser feita aí. Se alguém
fica meio incomodado comigo, eu vou pedir desculpa desde agora. Isso é normal, vida de jornalista é isso aí mesmo, né? Faz parte. Mas é bom que o senhor entrou nesse tema, né? Primeiramente, parabéns, né? A coleção ali realmente, como o senhor falou, não está completa ainda, mas já só o que tem ali já é muita história de rodeio que está ali registrada. Mas já que o senhor entrou nesse tema da La Sagra, você que viveu praticamente desde a criação até o auge e chegando ali na etapa onde que ela foi acabou tendo essa desvinculação, né, com o poder público, qual que é o sentimento do senhor em ver que agora foi anunciado recentemente, né, pelo prefeito Ney Venturi, que a La Sagra retornará em 2025? Qual que é o sentimento que o senhor tem com essa notícia? Olha, eu de modo especial, porque eu fui locutor em todas essas sagras aí, fui locutor oficial, passava 10 dias trabalhando, às vezes não recebendo não é receber, mas nem ter tempo para comer ou coisa assim, porque a gente tinha dificuldades, inclusive, que não dava para você estar ali, comer o prato típico, pagar, etc. A gente trabalhava. Mas e com o Circo Trentino, fazia parte da cultura, os anúncios e tudo. A gente via que quando estava para chegar a Sagra, rodeio mudava. Rodeio era uma sensação que, quando terminava, esperava a outra. E as pessoas, inclusive as casas, a indústria, o comércio, todo mundo participava. Era uma coisa só, La Sagra, sabe? E agora, o retorno tem que ser uma coisa bem séria, temos que pensar direito, para que vamos sentar em conjunto, tanto o Circo Trentino, como os órgãos públicos, o povo em geral, porque ninguém faz coisa sozinho, tem que se unir, que a Sagra podia participar. Inclusive, eu vou ser um voto que eu vou dar a favor de que ela seja municipal. O Circo Trentino está mantendo a parte de patente, registro. Sim, do registro da marca, né? Registro da marca. Registro da marca La Sagra. Mas o círculo passa, nós estamos, a maioria daqueles, lá estamos todos eles com uma idade bastante avançada, 70 mais anos, e nós não vamos levar junto isso. Então, por quê? Que então, se a Sagra for municipal, que tenha o Circo Trentino, entidades que colaborem, a parte cultural e tudo. Com certeza. Mas tem que permanecer para o povo. É um legado que o Círculo vai deixar. Além de todo o trabalho que o Circo Trentino fez, tempo do Gibrac, e grupo folclórico que era chamado, são 50 anos. É muito tem feito. Podemos dizer o que nós temos de italianidade em rodeio, de italiano, ponto. Pronto. É graças ao Círculo. Com certeza. Se a polenta existe, é por causa do Círculo. Se o dialeto está ainda vivo, é por causa do Círculo. Porque foi muito falado nisso, muito difundido. E então agora a Sagra tem que ficar para o município. Entra prefeito, sai prefeito, ela tem que sair. Não disse se é prefeito A, prefeito B, não importa. Tem que ser. Porque tudo, a gente até vou dar uma dica só, tudo começou quando uma entidade pública começou a dizer não quero esse, não quero aquele do círculo, etc. Então aí já começou ali uma certa, sabe lá, quebrar aí, os laços, né? Quebrar os laços. Que o círculo permaneça com alguma parte, etc. Mas vamos doar. Vamos entregar. Isso é o museu não é do círculo. O museu é do povo. Entende? O círculo que é o coisa que temos aquele. Eu sempre digo o admirador. Eu sou um admirador do burro. O burro é o Ademir Tumelin, porque nós desde 81 estamos fazendo o teatro O Boi e o Burro no Caminho de Belém. Ele é o burro, eu sou o boi. Mas ele é o diretor do patrimônio, diretor patrimonial do museu. Ele faz tudo, ele graças que o museu está ali, graças a ele. Então vamos ter que arrumar alguém agora. Ele também está com 79 anos, vai completar 79 anos.
mas sempre disposto, e alguém vai ter que assumir. Mas não pode ser só o círculo. O círculo está muito... agora vai aos poucos, cada vez menos, né? Com certeza. Então os órgãos públicos têm que manter isso. E tem que, seja prefeito A ou B, tem que a Sagra, o museu e outras coisas do município também. Com certeza, porque como você falou, né, tem que ser reconhecido. Se a La Sagra hoje em dia é essa marca forte, que eu que viajo muito ali pelo estado, chego em algum lugar, pergunto, de onde você é? Eu falo rodeio. Olha, 90% do pessoal fala, lá onde tem a La Sagra. O pessoal ainda lembra, né, por mais que já fazem 10 anos, né, que a gente tá sem a festa, até mais eu acho, né? Então, acredito que por aí, né? 20. Mais que 10 anos ainda. Porque a Sagra Grande, que eu digo, é a festa, né? Isso, 2008, né? Acho que foi 2007. A última foi 2007. 2005 foi a última. 2005. 2006. Uhum. 2005, 2006 houve. 20 anos, e então. Depois, 20 anos praticamente, depois sempre foi feita a La Sagra pequena, que era 2 dias, 3 dias, que era do próprio Círculo Trentino. Muito bem, pessoal, esse é o TrentinaCast, o podcast aqui da Rádio Trentina FM, que traz aqui pra gente conhecer um pouquinho mais dos trabalhos de quem atua na área cultural e também da manutenção da nossa história aqui no município de Rodeio. Hoje eu estou conversando com o Geraldino, que é ex-professor, professor aposentado, e também foi editor durante 40 anos do jornal O Corujão. A gente já está chegando no final da nossa entrevista, quando que o papo é bom, passa rápido, né? É incrível. Mas olha, vamos só falar um pouquinho rapidamente de mais algumas atividades aqui do Geraldino na nossa cidade, né? 2 aqui em específico eu queria destacar. Primeiramente vamos falar sobre, já que nós estamos na Semana Santa, né? O Geraldino aqui, ele interpretou o papel de Jesus no Teatro da Paixão de Cristo durante 33 anos. Como é que foi vivenciar o papel de Cristo? Primeiro, eu sempre frequentava, dentro da possibilidade, quando o teatro iniciou em 1952, até 1969, por aí. Então, quando eu ia, tinha um Jesus, que fazia o papel de Jesus, um tal de Arthur Zirke, o Tuca. Eu admirava, e sabe o que eu dizia? Olhava assim para ele e disse, olha, no dia que morreu o Tuca, eu era muito amigo da família, o Toninho, filho dele, nós estudamos juntos e tudo. Eu disse, no dia que morreu o Tuca, não tem mais Cristo. Não tem mais Cristo. Aí, em 1974, quando eu saí de Jaraguá do Sul, eu era tempo dos hippies, então eu era cabelo comprido, barba, etc. Aí chegou o Ademir, Tonhão, mas alguns aí chegaram lá em casa, me perguntaram assim, Gera, você vai cortar logo o cabelo, a barba, etc. Não, digo, não, qualquer momento, não é promessa, não tenho nada. A hora que então, por uma semana não corte, tá? Estamos querendo resolver uma coisa lá. A semana seguinte, domingo também de manhã, chegaram lá em casa e disse, Gera, nós estamos com a intenção de voltar a fazer o Teatro da Paixão. E você, já que tem barba e cabelo e coisa, eu era magrinho, bicho, 65 quilos, nunca passei disso, tenho uns 33 anos aí. Então, porque não podia um Cristo gordo lá, né? Tinha que manter não dava, não é que nem físico. hoje, né? Aí eu sei que eu disse, o Tomé, né? Eu que dizia que não vai ter ninguém substituir. Isso é uma parte que me toca. E me tocava todas as vezes na minha vida, eu penso isso. Eu que duvidei de quando morre esse não tem ninguém. Mas ele deixou antes, sabe? E justamente para mim. Então, durante 33 anos, eu fiz o papel de Cristo, uma emoção. A Semana Santa, para mim, era tudo sempre sem bebida, sem nada, sem saídas. Cuidar para a saúde, principalmente, porque se você ficava doente ou alguma coisa, você não estragava um todo. E olha, a gente fazia domingo de Ramos, quarta-feira, às vezes de quinta-feira até sexta-feira santa. Eu chegava a fazer 4 vezes, já chegamos a fazer na semana. E agora, depois pegou, em 2008, pegou o Gustavo, o filho do Biti, que está fazendo muito bem o papel de Cristo. Ah, bacana. Então, uma trajetória também ali dentro do teatro, sim. Do teatro de Rodeio. E outra que eu queria destacar aqui, rapidinho, só para realmente não deixar passar batido, o Geraldino também é
cofundador e atleta do Patos e Parol, né? Há 35 anos. Como é que é a turma aí que joga o futsal ali? Ele começou em 1989, lá no 50. Lá no e 50. lá eu não participei. Mas tem 36 anos o Patos de Parol, né? Porque foi dado depois o Patos de Parol. Entendi. Era os coroas, os velhos, etc, né? Aí em 1990 começou a vir ali. Aqui no centro. Em 1992 comecei a fazer as anotações dos gols, etc. Em 92 só. E por que Patos de Parol? Porque quando a gente jogava, voltava, ia lá para o bar do Dimas, lá em cima, e quem ganhava sentava na mesa e cantava aquela todos meus patinhos, nada na lagoa, para gozação do outro, né? Sim. No outro dia, quem ganhava era o outro. Aí me deu a coisa, olha, Patos e Parol. Aí eu pensei, nós, o Parol, que vamos assar os patos. Mas nem sempre foi assim, né? Às vezes era lá. E, então, estou lá e tenho uma marca, assim, que me orgulho até 2023 foi marcado, depois não marco mais, mas que eu marquei 4.587 gols marcados em lá. E isso devo muito aos meus companheiros, porque eu sempre fui mais ou menos a la Romário. Ali, só lá esperando a bola. Estou onde a bola vem. Estar onde a bola vai. No lugar certo, na hora certa. Certo. Então, isso aí. Aí foi lá. E estou com muito orgulho que estou ainda participando com o pessoal. Terças e sextas-feiras, das 7 às 8, estamos ainda jogando. Eu queria já desistir, mas não estão me deixando. Mas estou lá, fazendo número e dando incentivo aos mais novos que eles podem continuar. Com certeza. Fazer. Sempre que o senhor quer se aposentar, renovam o contrato, então? Não, renova o contrato. Não deixam acabar o contrato. E como as luvas são boas, então vamos lá. Não sou goleiro, mas recebo luva. É isso aí. Geraldino, eu queria agradecer. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, viu? Foi uma conversa bem bacana. E só para encerrar agora, a última pergunta que a gente sempre faz para todos os entrevistados aqui. Qual que é a dica que o senhor dá para quem é aqui de Rodeio e deseja trabalhar nessa área da cultura, mas também aí na área que o senhor tenha a especialidade aí nessa área da manutenção das nossas tradições, uma parte aí até de historiador, né? Qual que é a dica que o senhor dá para quem quer atuar nessas áreas? Olha, eu também eu vejo assim que pergunto para o jovem, o que o jovem deve fazer? Eu sou da seguinte maneira, pelo meu tempo de trabalho como professor nas escolas, precisa muito, e isso é bom para as autoridades públicas saberem, e que haja uma conscientização aos professores. Tudo começa com o professor. Não adianta você incentivar o jovem aqui e lá. Ele tem que vir desde criança receber esses ensinamentos, essa cultura nossa. Aí, com o conhecimento, o que a pessoa faz? Tem mais facilidade de veredar, ir para esse caminho. Então, jovem, procure ter conhecimento, procure saber, se interessar para as coisas do município. Não seja nuvem, seja astro, brilhe, faça a sua parte. Mas as escolas, os professores, pelo amor, professores, meus amigos, companheiros, colegas, passam para o jovem, para as crianças, o amor a rodeio, o amor às coisas, à nossa cultura, as coisas importantes da vida. Isso que se faz necessário hoje em dia. Precisa. Muito bacana, Geraldino. Realmente é isso daí que precisa. A gente reanimar, né? E relembrar o amor à vida, o amor às nossas tradições. Geraldino, muito obrigado pela presença aqui, né? Foi uma honra te entrevistar. Eu, como jornalista formado, fiquei muito feliz de te receber aqui. Um cara que tem ali 40 anos de jornal na cidade. É muito gratificante poder ter essa conversa com você. E as portas da Rádio Trentina estão abertas para você vir divulgar os próximos livros aí que você está lançando, né? O da La Sagra já está quase na boca do gol, né? Tá quase. Então, dizia antigamente, tá no prelo. Tá no prelo, então, ó, logo vai ter o lançamento, então a gente conversa novamente para falar mais sobre esse lançamento. Obrigado pela presença aqui hoje. Eu que te agradeço, Rich, a Rádio Trentina,
essa oportunidade e espero poder passado algo positivo para a nossa juventude, para o nosso rodeio. Agradecer muito a todos aqueles que sempre colaboraram com o Corujão, que me aceitaram da maneira como eu sou muito grato, e todos tenham agora uma feliz e santa Páscoa, e que Jesus, o crucificado, nos perdoe e perdoe a todos aqueles que nos ofenderam, assim seja. Amém. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Trentina Cast aqui na Rádio Trentina FM, onde nós estamos trazendo aqui para os estúdios da rádio, na Rua Barão do Rio Branco, no centro de rodeio, atores do âmbito cultural do nosso município e também da manutenção das nossas tradições. Bom lembrar que essa entrevista também está disponível para você conferir lá no nosso YouTube, em formato de vídeo, YouTube da Rádio Trentina FM. Essa, como todas as outras entrevistas, já estão publicadas lá no nosso canal do YouTube. Fica o convite, na próxima terça-feira, às 7 horas da noite, nós chegamos aqui com mais uma entrevista, com mais um produtor cultural aqui da nossa bela Titá. Um abraço e até mais! Olá!